mais que futebol, a educação começa na base. Estamos começando aqui mais um programa do Papo da Cup, nosso programa semanal para falar sobre a Paulista Cup, para falar sobre o futebol de base, para falar sobre os principais confrontos que aconteceram na semana passada aí da competição que vem dominando o futebol de base de São Paulo, que é a nossa queridíssima Paulista Cup de clubes. Mais uma vez estou aqui com ele, o grande Marcelo Bertazzi, um dos idealizadores aí da competição, para falar um pouco mais sobre os jogos da semana passada, os principais confrontos, os destaques e a chuva de gols que a gente teve. É isso que a gente gosta. Vamos falar bastante também sobre como funciona aí os detalhes da organização da competição, dos times e dos jogos, que a gente tanto ama aí o futebol de base do nosso estado. Boa noite, Marcelo. Fala, Vitor Guedes, boa noite. Boa noite, galerinha da base. Vamos lá, falar um pouquinho mais sobre a Paulista Cup aí, sobre jogos da semana passada, sobre a reta final aí do 15, 17 e 20, sobre os novos torneios que começam semana que vem. Então, vamos ter muito assunto aí, muito papo aí para falar sobre Paulista Cup. É isso. E antes de começar o programa, gostaria de convidá-los a seguir-nos nas nossas redes sociais. Siga no Instagram, Paulista Cup de Clubes. Siga no TikTok, Paulista Cup. Twitter, Paulista Cup. Todas as nossas redes sociais. Tem o grupo do Instagram, vou deixar o link aí embaixo. Entra lá no grupo. Manda o seu vídeo, manda a sua foto disputando a Paulista Cup, assistindo. É muito legal a gente fazer essa interação com vocês que participam intensamente da Paulista Cup. A gente sempre reposta, a gente sempre dá moral ali para os atletas, principalmente gols. Mandem gols para a gente gosta de ver gols, a gente gosta de fazer parte do dia a dia da competição. É impossível estar presente em todos os jogos durante a semana, mesmo porque a gente está fazendo as contas, são quase 90 jogos aí na semana que a Paulista Cup organiza, então a gente não consegue estar presente em todos. É uma forma da gente poder prestigiar aí o trabalho de vocês. Então sigam nós nas redes sociais. Aproveitar aqui para agradecer o pessoal da Bet Nacional. Bet Nacional que vem fazendo aí a parceria sensacional com a Paulista Cup, acreditando no nosso trabalho, acreditando aí no futebol de base, acreditando na formação dos atletas, principalmente na educação, na formação consciente dos atletas de futebol. Então eu vou deixar o QR Code aqui no vídeo, aponta seu celular aí, segue lá, faz o seu cadastro, faz uma betzinha. É importante você assistir com... eu pelo menos, particularmente, me divirto muito assistindo os jogos do Brasileiro Sub-20 que está rolando agora, principalmente no Sport TV. O Sport TV está passando os jogos do Brasileiro Sub-20. Semana passada eu perdi uma bet lá, eu apostei no Grêmio contra o Cruzeiro. Acabou que eu não me dei muito bem, mas foi divertido assistir o jogo. Foi um jogo bem emocionante lá na casa do Cruzeiro. Então aponta seu celular aí pro QR Code, faz o seu cadastro e faz ali a sua betzinha, que é muito divertido assistir o futebol com a betzinha. E recado importante, né, Marcelo? Apenas para maiores de 18 anos, né? Se você Molecadinha aí só acompanha, continua torcendo, mas deixa aí para os pais, deixa aí para os avós, para os tios, deixa eles brincarem aí. Exato. E o mais importante, muito importante essa questão do ser maior de idade. A Bet ela é legalizada no Brasil para maiores de idade. Então, se você tem mais de 18 anos, eu recomendo que você faça, vai lá, faz a betzinha, aposta. Não vai inventar de apostar valores exorbitantes, não vai comprometer a sua renda por causa de uma aposta em jogo de futebol. É isso. A aposta esportiva ela é feita para diversão, ela é feita para entretenimento. É muito divertido assistir um jogo de Quem futebol. nunca apostou com seu amigo, né? Quem nunca apostou um contra o amigo Só, cara. outro, né? Tipo, Pô, quando valia a coca, você arrancava o tamanho do dedo, cara. Então, é muito importante esse recado aí. Não vá comprometer a sua renda, não vá comprometer o seu planejamento financeiro na Bet. É para diversão, é para entretenimento. Eu super recomendo, eu faço. Então, aponta o celular pro QR Code, faz seu cadastro lá com o link da Paulista Cup e divirta-se. Esse é o mais importante. Bom, recado dado, vamos começar falando aí, como na semana passada, vamos seguir as ordens das competições, vamos falar do Sub-11, depois a gente fala do Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, para poder encerrar o programa ali com chave de ouro, e a gente vai falar de gol, hein? Essa semana a competição resolveu desencanar. chuva de gols, Semana então. passada a gente estava preocupado que o Sub-15 estava meio parelho, os jogos estavam muito pau a pau. Essa semana descambaram fazer gol, resolveram abrir a porteira.
E vamos começar pelo Sub-11 aqui. Sub-11 que começou com um confronto sensacional. Confronto das águias. As águias laranjas. A gente Coisa teve linda. o referência, a águia lá de Embu das Artes, enfrentando o SCA Brasil, a águia de Santana de Parnaíba. Elas mediram forças ali na semana passada, na sexta-feira. O Sub-11, as águias bateram de frente, não aconteceu nada, ficaram no 1-1, um gol para cada lado. Dois trabalhos ali que a gente admira muito, a gente respeita muito o trabalho que vem sendo feito por essas duas agremiações. Dois clubes novos, o SCA Brasil aí presidido pelo ex-jogador de... Coincidência, os dois são presididos por ex-jogadores de futebol, né, Marcelo? Valtinho pelo referência, né? E o Edmilson aí pelo SCA Brasil. Sem querer puxar o saco novamente deles, né? Mas que isso sirva para outros clubes se organizarem melhor, enfim, né? Tanto o SCA aí com o Marcelo Castilho aí, que toma conta aí das categorias menores aí do SCA Brasil, como o Valtinho, enfim, com referência. Dois trabalhos organizados, dois trabalhos sérios, dois trabalhos de pessoas que acreditam que realmente a gente pode desenvolver o futebol na essência, né, trazendo coisas novas, inovando, enfim. Eu acho que o mais importante é pessoas sérias no futebol que não pensam em ganhar dinheiro, querem realmente fazer com que o futebol se desenvolva. Eu gosto muito da reflexão que a gente vinha fazendo sobre o legado do atleta, né? A gente vê aí muitos jogadores de futebol que em campo fizeram história, o próprio Edmilson, pentacampeão mundial, aquele gol de puxeta de bicicleta contra a Costa Rica, eu nunca vou esquecer. Então a gente tem aí personagens da bola, do mundo da bola, que dentro de campo deixaram uma história, mas depois que saem de campo, a cada um vai seguir o seu rumo, vira um comentarista, vai trabalhar em academia, vai abrir uma vendedora de carro, cada um tem ali a sua história. Mas eu gosto muito quando ex-atletas deixam um legado fora de campo. E certamente o Edmilson, com esses poucos anos de SCA Brasil, a gente não tem 5 anos de SCA Brasil ainda, ele certamente já deixou um legado no futebol brasileiro pós-aposentadoria, confere. A gente vê que o trabalho que o SCA vem fazendo é, de fato, um trabalho interessante, tanto que no ano passado, no Campeonato Paulista Sub-17, chegou na final contra o Palmeiras. O todo-poderoso Palmeiras chegou na final contra o SCA Brasil, para mostrar que um clube fazendo um trabalho sério, como você vinha dizendo, um trabalho coerente, o resultado ele aparece, cedo ou tarde. No caso do SCA, aconteceu cedo, né? Mais cedo. Ninguém esperava que em menos de 5 anos de existência o clube chegasse numa final de Campeonato Paulista da categoria. Mas certamente eu gosto muito quando atletas saem do campo e deixam. A gente viu o Ronaldo aí no Cruzeiro também, deixando seu legado, deixando ali, construindo uma nova história fora das 4 linhas. Isso é muito interessante. Mas voltando a falar de campo, voltando a falar de bola, voltando a falar do Sub-11, com esse resultado aí, com o SCA empatando com referência às águias da Grande São Paulo, os dois ficaram com 4 pontos, os dois haviam ganhado seu primeiro jogo na primeira rodada. Na segunda rodada, os dois estão 4 pontos. Do grupo B, que é liderado pelo Eco Suzano. O Eco Suzano, a gente vinha falando de 2 clubes novos, 2 clubes que surgiram agora. O Eco Suzano, que já é tradicional, já tem uma história aí no cenário futebolístico estadual. Ele ganhou do José Bonifácio por 2-1 na quinta-feira e assumiu aí a liderança do grupo B. Nós tivemos também na quinta-feira o Xarjá perdendo por 5-1 para o CATS, para o Taboão da Serra. Perdão. E no sábado o glorioso Sumaré ganhou de 2-0 do Gé. O Sumaré que é o atual campeão da categoria, confere. Então, esse Sumaré é o Sumaré B, né? O atual campeão da categoria é o Sumaré A, lá de Sumaré. Então, eles têm 2 times, né? Que é um polo de captação aqui, enfim. E é esse Sumaré B aqui que ganhou do Gé Osasco por 2-0. Exatamente. Isso, o resultado do grupo B. No grupo C, então, já que a gente falou do Sumaré, a gente vai falar do Sumaré, o atual campeão do Sub-11, que ganhou de 2-1 do Nova Odessa, lá em Nova Odessa. A água secou, o campo secou, a grama já está florindo, então agora a gente pode ter jogo lá em Nova Odessa, confere? Confere. O Estádio Municipal Natal Gazeta recebeu no domingo, às 9 horas da manhã, o Nova Odessa recebeu o Sumaré, e o Sumaré conseguiu ali, ganhando por 2-1, a vitória em cima do Nova Odessa. No mesmo grupo, o União Barbarense ganhou de 1-0 do Ceap Valinhos
e assim assumiu a terceira posição do grupo. Esse grupo aí, que é o grupo do interior, né? A Esse gente é o tem grupo anterior. dois grupos na capital e um grupo no interior. Esse grupo do interior, que é o grupo C, ficou com o Sumaré com 6 pontos na liderança, São Bento com 3, Barbarense com 3, Valinhos e Odessa, quarto e quinto, respectivamente. Isso no grupo C. Vamos falar do grupo A, porque o grupo A a gente está com um empate técnico na liderança, com apenas 2 jogos na segunda rodada, certo? O São Bernardo e o Jabaquara ganharam seus 2 primeiros jogos. O Jabaquara foi até Mauá e bateu o Grêmio Mauaense pelo placar de 2-0. O Grêmio Mauaense que está mandando os seus jogos no campo São Mateus, né? Isso. É, Grêmio Mauaense aí nas categorias menores aí também é gerido e administrado aí pelo Arnaldo, que também faz um belíssimo trabalho. Você conversa com o Arnaldo, ele fala assim, eu não quero trabalhar com atletas acima de 15 anos, eu trabalho com atletas no máximo até 14, porque é onde ele se identifica, onde ele consegue realmente transmitir um conhecimento, fazer com Vocação, né? que é isso, é vocação. Ele fala assim, daqui para cima eu deixo com os outros, mas agora, nessas categorias aí, até 13, 14 anos, ele que toma conta lá, faz um belíssimo trabalho também, desde o sub-7, então o Arnaldo aí também é um cara aí para... É importante você tocar nesse assunto. Você falou do Arnaldo, a gente vinha falando do Edmilson, falando do Valtinho também, enfim, tantas pessoas sérias que trabalham aí no futebol de base. Como repercussão do programa passado, que a gente conversou um pouco sobre esquema tático, sobre imposição física, a gente falou sobre futebol de base em geral. Alguns pais de atletas que jogam a Paulista Cup vieram conversar com a gente através do Instagram, ali no direct do Instagram. Então, já segue a gente, aproveita. E vieram perguntar: meu filho tá jogando, mas ele não joga ainda Paulista Cup, o que eu tenho que fazer para ele jogar Paulista Cup? Isso é uma opinião particular minha, é uma posição que eu tenho, como já trabalho no futebol há alguns anos, principalmente no futebol de base. Eu acredito que nessa idade, 11 e 13 anos, o atleta ele tem que treinar perto de casa. Eu acho que é fundamental que ele esteja num polo de treinamento próximo de casa. Então, assim, não adianta nada o menino morar lá em Mauá e querer treinar no referência 11 horas, jogar no sub-11 do referência. Pode acontecer? Pode acontecer. Se encaixar dentro de um plano logístico, se for de comum acordo entre os pais, enfim, porque o atleta não vai se deslocar sozinho, é um menino de 11 anos, a gente está falando de uma criança quase adolescente, aquela fase intermediária. Então, assim, tem muitos meninos que jogam a Paulistinha, que é o nosso campeonato que envolve projetos que são clubes que não são filiados à Federação Paulista de Futebol, que também disputam categoria. Tem categoria menor na Paulistinha, né? O Marcelo pode falar melhor, que ele atua mais na Paulistinha. Tem sub-10, enfim. Esse ano aí a gente começa com o sub-7, né? Logo mais temos o sub-7, sub-8, sub-9. Então, os meninos que Então, jogam futebol perto de casa, pô, tem um campo ali perto da minha casa e tal, meu filho treina lá. É importante que esse menino participe de competições, que ele viva o ambiente futebolístico de uma forma saudável, de uma forma lúdica, de uma forma na qual que não exista a pressão. O futebol é um esporte e o esporte ele vem da brincadeira, ele vem da diversão, ele vem da sensação de prazer. E parte de saúde não precisa nem falar, né? Como isso influencia na sua saúde, como isso influencia na sua evolução mental, na sua disciplina, isso é muito importante. Mas eu gosto de frisar sempre que procure um lugar perto da tua casa para treinar. Treine num lugar perto da tua casa e participe das competições através desses projetos. Eu acho que é muito legal isso. E procure saber bem com quem que os seus filhos estão treinando. Eu acho que esse é o fundamental. Pergunta para os vizinhos, pergunta para quem vive da região, tenta buscar o histórico dessas pessoas. Existem muitas pessoas agindo de má fé no futebol de base, infelizmente. A gente recebe diversas denúncias, a gente recebe diversas informações de pessoas que acabam usando desse sonho, usando dessa brincadeira, dessa questão lúdica, para poder iludir alguns jovens, prometendo viagem para a Europa, prometendo mundos e fundos, sendo que, na verdade, o esporte é uma coisa bem simples, o futebol é uma coisa bem simples. Você tem que estar disputando, você tem que estar jogando, quanto mais minutos você tem, mais você aparece, quanto mais você aparece, mais você joga, quanto mais você joga, mais oportunidades você vai ter. É um ciclo contínuo, é uma coisa simples de se acontecer.
Tanto que a gente tem um exemplo da Paulistinha, do menino que foi convocado hoje. Então você pode falar um pouquinho mais sobre isso, que é um grande orgulho pra gente da Paulista Cup, de ter feito parte da história de um atleta que hoje é seleção brasileira. Ô Vitão, então falando aí do 11 e 13 aí, 80, 90% aí dos clubes realmente eles fazem mais regionalizados, atletas que moram mais próximos, né? Porque assim, ó, tirando os grandes, que já tem uma estrutura melhor, já tem uma estrutura financeira, que de repente o menino recebe até uma ajudinha de custo ali de transporte, enfim, tipo, tirando os grandes assim, a maioria dos clubes, eles têm parcerias com projetos sérios, né? E aí esses projetos sérios, eles acabam fazendo times mais regionalizados, né? Então, realmente, é aquilo que você falou, o pessoal dos bairros saber que de repente ali em São Mateus tem um polo ali do Grêmio Mauaense que faz um baita de um trabalho de base, tipo, se inscreve ali na escolinha, depois tem o alto rendimento, enfim, tentar sempre estar mais regionalizados esses atletas aí, para que ele consiga realmente treinar, para que ele consiga se desenvolver, para que ele consiga ir nos jogos, porque senão fica muito longe, o menino vai 1, 2, 3 dias, no quarto ele já desestimula porque fica muito longe, fica cansativo, o pai não consegue levar, enfim, aí tem uma série de problemas. Então, realmente, esses projetos de mais proximidade assim, dos bairros, enfim, eles têm uma tendência a ser bem sucedido, né? A rotina, ela invariavelmente é um fator decisivo para a motivação. Se você tem uma rotina leve, uma rotina fácil de se conduzir, certamente você vai se sentir mais motivado para executar aquela tarefa. Eu falo isso porque eu tenho um filho de 1 ano e meio. E se não fosse a rotina, eu já estava surtado. Graças a Deus a gente consegue organizar uma rotininha dele ali e isso facilita muito, deixa o dia a dia muito mais leve. Então, acredito que para uma criança de 11 anos, 13 anos, uma rotina mais fácil, que ele não perca 3, 4 horas às vezes no transporte, isso vai facilitar muito para que ele se apaixone cada vez mais por esse esporte ao qual a gente é tão apaixonado, né? E faz total diferença isso daí, entendeu? Até na rotina do pai, da mãe que vai levar o menino, enfim, para facilitar para que ele consiga treinar ou jogar todos os dias ou a cada 2, 3 dias, enfim, né? Para que ele consiga realmente ter o desenvolvimento e a sequência aí pedagógica aí dentro dos trabalhos. E aí, voltando aí falar novamente agora sobre o nosso atleta que participou primeiro da Paulista Cup de base, né, através da seleção do chute inicial do Corinthians. Famosa Paulistinha, mais conhecida como Paulistinha, através aí dos coordenadores aí do chute inicial do Corinthians, o Igor Savala, o caramba, eles participaram da Paulistinha. A equipe principal do Corinthians gostou da atuação deles, do desenvolvimento do atleta. Se não me engano, inclusive, ele foi um dos artilheiros da competição, jogando o Sub-10, né? Foi para o Corinthians da base, se desenvolveu, tornou-se titular. Hoje foi convocado pela primeira vez pela seleção brasileira, Sub-15. Ou seja, o menino que ali estava num trabalho com a seleção do chute inicial, que é um trabalho super sério também, que novamente vai participar da Paulistinha com a gente esse ano. Tipo, em 4 anos aí de trabalho sério, com pessoas sérias, com dedicação, com comprometimento e o mais importante, com talento, né? Ele conseguiu chegar aí com 15 anos de idade numa seleção brasileira. Então, de repente, quem está em projetos menores, participando do Sub-11, Sub-13, que o pai fala, pô, mas o meu filho joga num clube X, mas, pô, porque eu prefiro que ele jogue no Palmeiras, no Corinthians. Não, tá errado, entendeu? Porque no Corinthians, no Palmeiras, a concorrência vai ser muito maior. De repente é melhor ele estar num time menor, né, num time mediano, até num time pequeno, e tenha o seu desenvolvimento e sua sequência na atividade. Então, não é só
com 13, 15 anos, a gente querer que o filho jogue num time grande. Não, ele precisa jogar, porque se ele for para um time grande, de repente ele não vai jogar, só vai vestir a camisa, treinar, e o mais importante, que é o jogar, que é o se desenvolver, ele vai acabar não tendo essa oportunidade. Estar em campo, e sim, são vários fatores que contribuem aí para a evolução de um atleta, e como a gente disse aqui, questão do transporte, questão mental, a questão física. Então é muito importante que a gente tenha essa noção do futebol de base, e é um dos trabalhos que a gente vem fazendo aqui, conscientizando principalmente os pais, os professores, de que o importante é o menino estar em campo, o importante é o menino estar gostando daquilo que ele está fazendo. Às vezes a gente já viu vários casos de meninos muito talentosos que não estavam mais gostando, eles não estavam mais se divertindo dentro de campo. Isso acontece também, cada cabeça é uma sentença, como já diria o outro. Então, essa pressão muito jovem me preocupa muito. Vamos continuar falando da Paulista Cup, vamos voltar a falar do Sub-11, vamos falar dos resultados. Ali, ó, falando do meu filho, acordou. O São Caetano empatou em 3-3 com o Palestra. São Caetano empatou com o Palestra de São Bernardo do Campo no Sub-11. Jogo que aconteceu na segunda-feira passada. O Mauaense perdeu para o Jabaquara, como a gente havia dito, por 2-0. O AD Guarulhos, o Gru-Gru, ganhou de 2-1 do Taubaté, lá no Sindicato de Metalúrgicos de Guarulhos. Jogo que aconteceu na sexta-feira. E o Mauá perdeu para o Esporte Clube São Bernardo, que divide a liderança com o Jabaquara, ambos com 6 pontos. Essa foi a rodada do Sub-11, a rodada da semana passada, segunda rodada. O Sub-11 que vem passando liso aí, sem alteração, sem cancelamento de jogos, os meninos mostrando bom futebol, partidas empolgantes, divertidas de se assistir. Então recomendo fortemente também que siga nas nossas redes sociais, e se tiver acontecendo um jogo perto da tua casa, dá uma passada lá, dá um pulo, porque vale a pena. É muito divertido assistir os jogos da Paulista Cup. É muito divertido ver os meninos ali no ambiente competitivo, aquela vibração, eu piro. Nessa categoria ainda, 11 anos. Eu gosto muito de assistir, porque é muito legal essa sensação de pertencimento, os meninos aprendendo a defender uma cor, aprendendo a viver em sociedade, porque é isso que a gente faz, é isso que fez o ser humano chegar até aqui, né? Então, eu gosto muito, eu acompanho muito, e é muito bacana de se assistir. E aí, Vitão, que é legal, que eles se espelham nos atletas profissionais. Então, você vê o menininho de 11 anos com um manguito, com uma faixinha na cabeça, sabe? Com uma munhequeira. Então, eles reproduzem o que eles veem na televisão. É a criação do ídolo, né? A gente tem os ídolos no futebol, e os nossos ídolos são os exemplos para a molecada. É uma coisa que é muito difícil, porque muitos dos atletas que estão no auge, que estão defendendo ali os grandes clubes, muitos deles não têm a noção do quantas pessoas eles influenciam diretamente, às vezes por um comportamento, às vezes por uma fala maldada que eles façam, ou algum... Tudo é exemplo, tudo é referência, e a gente vê isso no dia a dia lá no campo do Sub-11, Sub-13 se repetindo. Se o Neymar fizer alguma merda lá no Paris, no dia seguinte vai ter uma criança fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez lá. Então é muito importante os atletas profissionais terem essa noção. E a gente fala do Neymar, mas não precisa ir nem tão longe. Você vê o Rony, o próprio Rony do Palmeiras, tanto de criança que faz a comemoração do Rony. Posso falar pra você, nessa rodada do Sub-11 a gente teve por volta de uns 30 gols. Posso garantir pra você que pelo menos uns 10 teve a comemoração do Rony. É sensacional. Não, mas... Bora pro 13. Partindo agora pro Sub-13, no confronto das águias. Vamos começar pelo confronto das águias, que foi um confronto aí bem interessante. A Águia Laranja de Embu levou a melhor sobre a Águia Laranja de Santana de Parnaíba. O referência bateu o SCA por 3-0 lá no campo da Vila Isabel em Osasco, que é onde o SCA vem mandando seus jogos, e assumiu isoladamente a liderança do Grupo B com 6 pontos. O referência aí começando com tudo, vindo para cima aí com 2 jogos e 2 vitórias. O Eco Suzano assumiu a segunda posição após o empate com o José Bonifácio. SCA Brasil perdeu para o referência. O Sharjah empatou com o CATS. O Sharjah ocupa a 6ª posição. O CATS ocupa a 7ª posição na tabela do grupo B. E o Sumaré, que não é o A, ele é o polo de captação. Exatamente.
ele ganhou de 2-0 do GEL, o Grêmio Osasco, glorioso Grêmio Osasco, da nossa querida Osasco. No grupo do interior, União Barbarense bateu por 5-0 o Valinhos, no Sub-13, e o Sumaré A ganhou de 2-1 do Nova Odessa, lá no campo do Nova Odessa, que agora não está alagado, certo, Marcelo? Inclusive tem jogo quarta-feira do Sub-20 lá. Muito bom, o campo lá do Nova Odessa. Nova Odessa voltando aí para o cenário do futebol, voltando aí com um trabalho muito interessante. Vamos acompanhar aí a evolução. O maior resultado do Sub-13 foi o 5-0 da União Barbarense sobre o CEAP Valinhos. CEAP Valinhos, que é um projeto que ingressou esse ano na Paulista Cup, certo? O CEAP Valinhos é um clube que está tirando a licença de base, né? Eu acredito que ainda esse ano eles já estão em todo o processo, com o estádio, uma ou outra situação ali documental que precisa ser acertada, mas provavelmente até o final de 2023 aí, CEAP Valinhos já estará como clube federado da Federação Paulista. Muito bem. Finalizando agora com o grupo A, o Jabaquara está na primeira posição com 4 pontos, o São Caetano está na segunda posição com 4 pontos, o Esporte Clube São Bernardo está na terceira posição com 4 pontos, o Mauaense está na quarta posição com 4 pontos, está tudo embolado no grupo A. Esse grupo promete, Fortes emoções até o final. As 4 primeiras posições, 2 times com uma vitória e um empate, e ali o saldo de gols definindo quem que está em primeiro. O Jabaquara empatou com o Mauaense 1-1, o Taubaté ganhou do Guarulhos por 1-0, o Esporte Clube São Bernardo bateu o Mauá por 4-2, o AD São Caetano ganhou de 3-0 do Palestra. Com isso, embolou tudo. Esse grupo, vamos acompanhar. Tá tudo embolado. Esse grupo promete, Vitor. Esse grupo... A gente comenta aqui sobre os grupos acirrados, e grupo A, grupo B, grupo C. Isso dentro de campo é um barato ver os meninos. Não, precisamos ganhar, estamos 2 pontos atrás, vamos buscar, não sei o que. Durante o jogo você fica escutando isso. É muito legal porque eu com 11 anos não sabia fazer conta, não. Os moleques já faz conta, mas porcentagem de vitória, quantos gols precisa fazer para passar, que não sei o que. É legal de assistir, é legal de ver essa interação em tempo real, né, do que está acontecendo. E a gente no Twitter, a gente agora está começando a colocar os resultados conforme a gente vai recebendo as informações dos nossos representantes no campo. Saiu o gol, o cara já manda, saiu os resultados, a gente já manda, a gente tá colocando no Twitter. Então o pessoal já, o cara fez um gol lá, a gente precisa fazer 2 aqui. Então isso acontece também. É muito bacana essa interação, tanto no Sub-11 quanto no Sub-13 e nas outras categorias também, porque a competição ela acontece no dia a dia, ela acontece no tempo real. Conforme os jogos vão acontecendo, a sua evolução e a sua meta, que é se classificar na primeira fase, vai ficando ou mais perto ou mais longe. Só depende dos atletas buscarem esses resultados, certo? É isso aí. Alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa para a gente poder... Algum destaque dessa rodada? Não. A gente ainda está com... Não. A gente ainda está com um pequeno problema. É importante a gente falar isso para os atletas que sempre perguntam: mas o artilheiro, e o artilheiro, A gente ainda está regularizando as súmulas, a gente está organizando um processo aí de distribuição das súmulas pós-jogo para validar os gols, porque tem muito lance que, enfim, fica em dúvida quem fez o gol, tem muita coisa que é preenchida na súmula que precisa ser compilado esses dados sobem para o site. Então a gente ainda está com um delayzinho dentro dessa compilação da súmula para o site da competição. Então os números que estão ainda podem ter alguma variação. A gente costuma resolver isso até na quarta-feira. A gente vai tentar antecipar isso para poder trazer aqui no programa em primeira mão os artilheiros de cada categoria. Mas por enquanto, acompanha lá no site, vai seguindo, vai acompanhando, vendo quem são os destaques. A gente, por enquanto, não vamos citar os atletas que estão fazendo gol. Manda lá no nosso Instagram, manda lá no nosso grupo do Telegram o gol que você fez, quantos gols você já fez, porque aí a gente vai postando e a gente vai comentando aqui no programa também, certo, Marcelão? Perfeito, Vitão. É isso, partiu o grupo, partiu o Sub-15. No Sub-15, a gente tem muito time jogando Sub-15, hein? Caramba, o Sub-15 é time pra caramba. Marcelo, dá um disclaimer aqui. Eu vou parar a gravação, eu vou começar uma nova chamada, porque não vai dar tempo. Anunciou aqui que tá acabando a chamada.
Tá, te chamei aí. Não, eu vou cortar. Eu vou cortar na edição. Tá. Aí eu faço esse corte, continuo e a gente continua numa outra chamada. Eu vou desligar aqui e vou te chamar de Quer, novo. quer, quer nessa chamada aí fazer alguma coisa aí mais uma chamadinha da Bet Nacional aí? Na próxima eu já faço. Antes de falar do Sub-15, vamos falar da Bet Nacional, nosso parceiro, clique Tá da. bom. Vou desligar aqui. Faz aí. Cria o link, me chama aqui no link seu, porque se eu criar de novo vai contar como mesma chamada. Vou desligar então. Falou. E antes de falar do Sub-15, antes de falar do Sub-17, antes de falar do Sub-20, vou lembrar você aí que está nos assistindo para clicar no QR Code que está entrando aqui na tela. Acessa lá a Bet Nacional que é um parceiro aqui da Paulista Cup, do Papo da Cup. É a Bet Nacional que está oferecendo esse programa para você. Então vai lá, faz seu cadastro, faz as suas primeiras bets. Lembrando, não é para menores de 18 anos, apenas para maiores de idade. E não comprometa a sua renda com apostas esportivas. As apostas esportivas é para diversão, é para prazer, é para momentos de lazer. Então, clica aqui aponta seu celular para o QR Code, faz seu cadastro, faz ali a sua betezinha, porque está começando o Campeonato Brasileiro, reta final do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro Sub-20 pegando fogo. Eu comecei o programa falando que eu perdi no jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, na semana passada. Não foi semana passada, foi semana retrasada. Eu tô ficando doido aqui nas ideias, Marcelo. O tempo tá passando muito rápido, cara. Então vamos que nosso horário também tá. O tempo tá passando muito rápido. Bom, começando aqui o Sub-15. Sub-15 que a gente vinha falando tá dividido em 5 grupos. Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D e Grupo E. Os 3 primeiros se classificam para a próxima fase. A gente está na reta finalíssima. Muitos times já classificados aí para a próxima fase. Inclusive, segue lá nas redes sociais para poder ficar ligado nos próximos confrontos, porque acredito que essa semana ainda a gente já tenha os confrontos da fase final definidos, certo, Marcelo? Isso, Vitão. Na verdade, hoje nós tivemos o penúltimo jogo aí da primeira fase, né? Na quarta-feira nós temos o último jogo da primeira fase, que é o União Barbarense contra o Nova Odessa. E aí a gente finaliza os 16 classificados, né? Que são 3 classificados por cada grupo, mais o melhor quarto colocado. Então, a partir de quarta-feira aí já tem definido os confrontos e já sabe quem pega quem. Semana passada a gente vinha falando lembrando que o melhor quarto colocado, essa definição de melhor quarto colocado, ela é feita por uma média de pontos. Por quê? Porque o grupo A tem 6 times, o grupo B tem 5 times, o grupo C tem 5 times, o grupo E tem 6 times. Então não adianta a gente colocar só o melhor quarto colocado, porque não é justo. O grupo E jogou mais vezes do que o grupo A. Então a gente faz do que o grupo B, né? Então a gente faz uma média de pontos para poder ficar equilibrado, ficar justo. E aí por que eu tô falando isso? Porque tá completamente indefinido. A União Barbarense tá aí, tem esse último jogo contra o Nova Odessa. Se a União Barbarense ganhar do Nova Odessa, ela pula para a terceira posição e joga o 15 de Piracicaba para a quarta posição. O 15 de Piracicaba está num grupo com 6 times com 7 pontos. Só que no grupo E, o Sertãozinho também está num grupo com 6 times, só que tem 8 pontos. Então, esse resultado da União Barbarense contra o Nova Odessa vai definir muita coisa no Sub-15. E semana passada a gente comentou sobre isso, né? A gente tinha comentado sobre o Nova Odessa não poder ter jogo, não poder participar dos jogos, enfim, por questões da chuva e tudo mais que aconteceu. E não por acaso o último jogo da primeira fase vai ser União Barbarense e Nova Odessa. O que você tem para falar do Sub-15? O que você tem para falar dessa próxima fase? Expectativas? Time que vem se destacando mais aí? Como é que você vê essa próxima fase, Marcelo? Então, vou fazer um resumo geral aqui do Sub-15, tá? No grupo A, os destaques foram São Bernardo e Ibrachina, né? São 2 equipes que vêm forte na preparação do Campeonato Paulista aí, que a partir de 8 de abril, esses times já estão desfilando aí pelo certame aí do Campeonato Paulista. Então, eles vêm bem fortes, eles têm uma estrutura muito boa, atletas fortes, atletas que já tem uma rodagem grande aí, então eles
eles são um dos favoritos aí para a conquista aí do campeonato. O Ibrachina, né? que por sinal, você falou agora do Ibrachina, nos mesmos padrões do SCA Brasil, nos mesmos padrões do Referência, que vem conquistando resultados importantes, apesar da pouca idade, do pouco tempo de existência, podemos dizer assim, lidera com folga o Grupo A e está empatado com a Ponte Preta como líder geral da competição, ambos com 15 pontos. Então a gente vê aí um trabalho recente ali da região da Moca de São Paulo, que vem com tanta relevância já no futebol de base no cenário estadual. Esse ano chegou aí nas fases finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez uma boa apresentação no Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado também. Então o Ibrachina, que tem um trabalho seríssimo, 100% de aproveitamento, Marcelo. O que dizer de um time que fez 12 gols em 5 partidas, com 100% de aproveitamento, e jogou contra times importantes, contra agremiações importantes, jogou jogos difíceis, jogos que chega a ser surpreendente essa imposição do Ibrachina no Grupo A? Não, na verdade o Ibrachina ele já tem um trabalho que já está se consolidando aí, né? Então, eles têm um trabalho de captação de atletas muito grande, inclusive alguns atletas que jogaram a Paulistinha Cup do ano passado estão no Ibrachina, né? Isso a gente sabe por causa das inscrições dos atletas, que puxa o cadastro do time anterior, do histórico. Então, muitos atletas, muitos de verdade, eu vou falar aí aproximadamente uns 6, 7 atletas jogaram a Paulistinha por outros clubes no ano passado, foram vistos de alguma maneira ou na Paulistinha, em alguma outra competição, e foram contratados pelo Ibrachina aí para participar aí desse ano aí. Aquela questão que a gente vinha conversando no começo do programa, falar sobre as minutagens do atleta. O atleta tem que estar jogando. Então, pais responsáveis, não coloquem pressão nos meninos. Deixa o menino jogar. É fácil. Bota ele no campo, deixa ele jogar o futebolzinho dele, deixa ele apresentar ali o talento que ele tem, a inspiração, a determinação e principalmente desenvolver, né? É legal quando você vê o menino se desenvolvendo. Então você vê o menino que ano passado jogava uma competição contra outros projetos, e o nível da Paulistinha vem subindo a cada ano, viu? A gente fala a Paulistinha. A Paulistinha, ela pegou esse apelido porque tem a Paulista Cup de clubes e a Paulista Cup de base. Como fica muito comprido o nome, fica Paulista Cup e Paulistinha. Mas o nível técnico da Paulistinha ele é bem elevado também, viu? A gente vê jogos assim que na Paulista Cup de clubes não tem tanta técnica, tanta tática às vezes, como tem em alguns jogos da Paulistinha. Então, e isso é verdade, né? Isso é tão verdade porque hoje, graças a Deus, a Paulista Cup aí é o maior campeonato de base do estado de São Paulo, tá? Isso a gente tem orgulho de poder falar e ser realmente hoje o maior campeonato de base aí do estado de São Paulo, porque nós temos desde o sub-7 até o sub-20, temos clubes federados, temos não clubes federados, escolas de futebol. Então hoje a gente a Paulistinha, quando você fala Paulistinha, né, parece que denigre um pouquinho, né, mas é uma forma carinhosa de que a gente denominou para a competição, mas o nível técnico ele é muito elevado, tá? Exatamente. Então, só para terminar aqui, Vitão, dá também falar um pouquinho aqui do SCA Brasil, né, com 4 vitórias também, em 4 jogos, aí 100% de aproveitamento. Fazer mais 2 destaques importantes aqui. O Ituano, no grupo do interior, também com 4 vitórias em 4 jogos, com 12 gols feitos, 1 gol sofrido, 11 de saldo. E a Ponte Preta aqui no grupo tá atropelando todo mundo. Essa Ponte Preta aí, vou te falar que... Um grupo difícil. Se você for parar para olhar, Independente de Limeira tem uma tradição grande na formação de atletas lá na cidade de Limeira. O 15 de Piracicaba, o meu Inhoquim, gosto muito do pessoal do 15 de Piracicaba, tem muitos amigos lá na cidade de Piracicaba, acompanhei vários jogos no Barão de Serra Negra. Então, o 15 de Piracicaba também é um time tradicional.
A Barbarense, que vem voltando aí com um trabalho de ponta, o Porto Futebol, que é um trabalho novo chegando, Nova Odessa. Então, a Ponte Preta num grupo complicado, nadou de braçada, bem como o Ituano também, né? O Ituano não teve um jogo do Sub-15 que ele não fez mais de 4 gols. 5-0, 4-1, 7-1 e 7-0. E aí, Marcelo, esse Ituano aí, eu tava falando que o Ibrachina foi o destaque da competição, com 100% de aproveitamento, mas grupo A, grupo B, grupo C e grupo D, os líderes todos com 100% de aproveitamento. O único que não tá com 100% de aproveitamento e é líder é o Sumaré no grupo E, que no último jogo contra o Santo Ângelo ganhou de 1-0 na quinta-feira. E aí teve o seu... Ficou com 12 pontos no grupo A. Ele teve uma derrota. Vamos ver para quem que foi a derrota do Sumaré. Vitão, apenas uma retificação aqui. Eu falei do Ituano aqui de 11 gols. Na verdade... No começo do campeonato. Perdeu pro Sertãozinho de Na verdade é que o Ituano tem 23 gols. 23 gols são muitos gols, cara. E a Ponte Preta tem 28 gols. Então... lembrando que o Ituano tá no grupo... Se o artilheiro não tiver aí eu paro, hein? Lembrando que o Ituano está no grupo com 5 times e a Ponte Preta no grupo com 6 times, por isso a Ponte Preta tem um gol a mais. Tem gols a mais, porque tem um jogo a mais. Mas a Ponte Preta ganhou de 2-0 da Barbarense, 2-0 do 15 de Piracicaba, 10-0 do Nova Odessa, talvez aí esteja boa parte dos gols que ele teve mais uma goleada essa semana, hein? 11-0 em cima do Porto. Então, em 2 jogos, eles fizeram 21 gols. Tá explicado os outros 26 de saldo da Ponte Preta, do grupo, líder do grupo D, que em segundo colocado tem o Independente Limeira, que também está classificado, e o 15 de Piracicaba espera aí o resultado do último jogo entre Barbarense e Nova Odessa para se classificar. Esse jogo para Barbarense vale classificação, é um jogo importantíssimo para selar o fim da primeira fase do campeonato da Paulista Cup Sub-15. No grupo E, Sumaré, Hélio Sport e Gel já estão classificados, aguardando aí a definição da próxima fase. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais, fiquem atentos no nosso site, que até o final da semana aí a gente vai divulgar a tabela da próxima fase, certo, Marcelão? É isso aí, Vitão. Quarta-feira a gente tem as definições. A partir de sexta-feira a gente já começa a próxima fase. Algumas equipes jogam ainda esta semana, outras só na semana que vem. Partiu para o 17, sub-17, que já começa a ter uma imposição física um pouco maior. Assistir jogo do sub-17 hoje, principalmente da Paulista Cup, é uma outra realidade. A gente que gosta de assistir o sub-11 e o sub-13, é impressionante como a imposição física ela já faz muita diferença. O menino que corre mais, o menino que é mais dedicado fisicamente, o menino que é mais forte, ele inevitavelmente terá uma vantagem competitiva em cima do seu adversário. A gente via muitos casos, pelo menos antigamente, daquele menino de 13 anos que teve uma maturação precoce e ele ficava muito maior do que os seus coleguinhas da mesma idade, e esse menino acabava se destacando muito na categoria do sub-13. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sou médico, não sou especialista na área, eu não vejo muito isso acontecer mais hoje em dia. Eu queria até trazer esse debate aqui com você, Marcelo, porque era uma coisa até um pouco frustrante de assistir no sub-13, às vezes. Você tinha um menino ali que era muito maior do que os outros, embora ele tivesse 13 anos, ele teve aquela maturação precoce, ele pegava a bola no meio de campo, andava, corria 10, 20 metros, chutava e fazia o gol. Cansei de ver isso acontecer no futebol. E engraçado que na Paulista Cup esse ano isso não está acontecendo tanto. Tem alguma explicação para isso, Marcelo? Por que isso não está mais acontecendo? E no Sub-17 é o contrário. No Sub-17, que sempre foi mais parelho, hoje em dia você vê um menino de 17 anos com um corpo de 20 e pouco, barbado, pai de 3 filhos, que se destaca muito fisicamente e acaba sobressaindo ali perante a equipe adversária. Vamos colocar esse papo aí na roda, que eu quero entender melhor o que está acontecendo. Pô, Vitão, você levantou um assunto aí interessante para a gente pensar e estudar um pouco, né? O porquê de não termos alguns atletas muito mais maturados, né, com 13 anos aí, que faz uma grande diferença, porque o Sub-13 está um campeonato totalmente parelho, competitivo, bem equilibrado, né? Então é um ponto aí interessante aí para a gente
observar aí na sequência aí do torneio, né? Então, às vezes aí os times ainda estão sendo montados, enfim, trazer o nosso espectador para a conversa. Você que está assistindo e que quer ajudar a gente a refletir sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários do vídeo do YouTube o que você acha sobre isso, por que está mudando tanto, se você é mais novo, como é que você vê isso de dentro de campo. É importante a gente ter essa visão dos atletas também, principalmente dessa parte física, porque conversando com médicos e endocrinologistas, que é o pessoal que cuida da parte de hormônio, da parte de crescimento, a gente sabe que isso é uma realidade. Tem atletas que desenvolvem mais rápido e tem atletas que desenvolvem mais devagar a maturação do corpo, enfim, a parte atlética propriamente dita. A gente tem um exemplo no futebol profissional do Kaká, que foi o melhor do mundo, que com 17 anos era extremamente franzino, chegaram a cogitar que ele não podia jogar bola. Talvez o Messi, o melhor jogador do mundo, que com 12 anos também era extremamente franzino, o pessoal falava que ele nunca ia conseguir ser jogador de futebol, e aí virou o que virou. No futebol ainda o talento, o improviso, a velocidade de tempo de reação, ela ainda é muito preponderante. O jovem que tem essas qualidades afinadas, eles conseguem se sobressair perante atletas mais fortes. A questão que eu estou querendo trazer aqui é por que a gente não vê mais tanto times que usam desse artifício, né? Porque a gente via muito time que às vezes o time nem era tão bom, o técnico era meio preguiçoso, botava um jogador ali que resolvia o problema dele, e a gente não vê mais isso acontecendo. A gente vê times organizados taticamente, atletas respeitando posição desde as categorias mais jovens, desde o 11, desde o 13. No 17, então, o menino que não respeita a posição entrega o ouro para o adversário. Já é para estar num nível um pouco mais elevado. Enfim, fica aí o debate, fica aí a reflexão, coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Se você quer que traga mais desses assuntos para a gente debater sobre futebol de base, conversar sobre futebol de base, em breve teremos aí novidades, teremos atrações novas aí para vocês, mas a gente precisa da sua participação, precisa do seu feedback, certo, Marcelo? Certo, Vitão. Vamos passar para os resultados aqui. Classificação do Sub-17. O Sub-17, diferente do Sub-15, o Ibrachina teve uma derrota. O Ibrachina perdeu uma partida no Sub-17, o jogo São Bernardo contra o São Bernardo, lá no começo do campeonato, no longínquo dia 17 de fevereiro. Caramba, faz um mês só e já parece tanto tempo, né? Perdeu por 2-0 São Bernardo. São Bernardo que lidera o grupo A com 4 vitórias e 1 empate. Em terceiro lugar vem o São Caetano. O SCA Brasil, sim, o SCA Brasil, 100% de aproveitamento no 15, 100% de aproveitamento no 17. Lidera aí o grupo B com 12 pontos. Referência vem em segundo com 9. E a novidade, o Esfera, um trabalho sensacional aí da cidade de Jarinu, com pessoas do mais alto gabarito tocando, vem figurando na terceira posição com 6 pontos. Esse é o grupo B, as 3 equipes já classificadas para a próxima fase. Ituano, assim como no 15, também mantém o 100% de aproveitamento, 12 pontos. Amparo em segundo com 9. Em terceiro, o Atlético Desportivo Soccer. E a surpresa, podemos dizer que a surpresa deste grupo é a classificação do Atlético Desportivo Soccer. Está classificado? Vai ter o jogo da Barcelona? Ah, não, é Comercial Tietê. Já está classificado, né? Classificou em terceiro. Projeto novo também, né? Muito interessante. O Atlético Desportivo Soccer, que fez 6 pontos, 2 vitórias, 2 derrotas, 50% de aproveitamento, beliscou ali a terceira posição do grupo e se classificou para a fase final. Futebol tem dessas, às vezes bate campeão ali, viu, Marcelo? Futebol tem muito dessa, a gente já cansou de ver o time que se classifica ali na rabeira, surpreendendo os adversários fora de casa e conseguindo buscar o caneco. Então tá na briga o Atlético Desportivo Soccer, buscando aí o título do Sub-17. No grupo D do Sub-17, a Ponte Preta tem 12 pontos, a Inter de Limeira tem 9, a União Barbarense tem 7, os 3 já estão classificados, ainda tem o jogo da Barbarense contra a Nova Odessa por acontecer, mas esse jogo não vai mudar nada na cotação do dólar, certo, Marcelo? Pode mudar um pouquinho para o União Barbarense, né? Caso vença aí, ele consegue ficar na segunda colocação e beliscar aí, de repente, um adversário numa colocação mais baixa aí
na próxima fase, né? Então, é importante esse jogo como é que aí. é feita a tabela da próxima fase, para o pessoal entender? Não é o Classificam os primeiro contra o terceiro, 16, né? classificam os 16 melhores, né? O 3 de cada grupo mais o quarto melhor. E aí, a classificação geral, como você falou, é a média de pontos, né? Pontos dividido pelo número de partidas. E aí a gente tem uma classificação de 1 do primeiro ao 16º, e aí o primeiro pega o 16º, o segundo o 15º, e assim sucessivamente. Então, teoricamente, quem fica numa colocação melhor tende a pegar um time um pouco mais fraco na Só próxima mata, fase. né? Tende, só mata, um jogo só. O jogo decisivo, é aí que a gente vê os meninos naquela tensão máxima. São jogos que é importante os professores, os pais, o pessoal que está assistindo a gente, mantenham a calma. Muito mais que futebol, a educação começa na base. A gente sabe que às vezes no ânimo, na flor da pele, valendo classificação, valendo fase final, às vezes vem uma palavra que não era para ter saído, vem uma reação que não era para ter acontecido. Então, pessoal, começando a fase final, futebol é confraternização, futebol é alegria, futebol é educação na base. Então, vamos controlar os ânimos, a gente sabe que vale muito, a gente sabe que é muito importante, mas às vezes você pode prejudicar a sua equipe por uma ação impensada. E não é isso que a gente quer futebol, a gente quer alegria, a gente quer gol, a gente quer emoção, e é isso. Que vença o melhor dentro de campo, né? Que vença o futebol mais limpo, o futebol mais justo. O futebol, infelizmente, ele não segue essa regra de sempre o melhor ganha. Às vezes o melhor não ganhou porque a bola não entrou, bateu na trave, foi para fora. Às vezes o juiz deu que seja o melhor naquele jogo, né? É isso, que seja justo. A importância é isso, que seja justo, que seja civilizado. Eu acho que a palavra certa é civilizado. É muito triste quando a gente recebe informes de uma outra partida, ou às vezes a mesma partida que a gente está acompanhando, sub-15, sub-13, com briga, com discussão, muitas das vezes começada pelo próprio banco de reservas ou pelos pais que estão na arquibancada. A gente teve uma cena lamentável ontem isso que eu ia falar. Internacional. Cara, aquilo me deixou tão frustrado, porque o que vai ser dessa criança, como ela já foi exposta de uma forma desnecessária. Triste, né? É triste. Isso é bem triste. Então, assim, a nossa e o que os atletas fizeram também é bem triste, né, cara? O que os atletas fizeram, o que todos puderam assistir, é tudo que a gente prega, né? É o nosso inimigo, tudo ao contrário. Rede Nacional, cara. Entendeu? É muito feio isso daí. E ainda mais com um clube grande, clube de Série A, sabe? Jogadores renomados. Tipo, é feio, é feio. Infelizmente, a Federação Gaúcha tem que dar uma punição, né? Que seja uma punição forte, que seja uma punição séria, né? Então é isso que a gente pede aí para ter algum tipo de consequência aí, não só falar assim, vou expulsar um ali, outro, e as equipes precisam pagar, os responsáveis precisam. Concordo, assina embaixo, e você que está nos assistindo, fica o recado, viu? A organização do Campeonato Gaúcho tem que fazer isso. Tenho certeza que a organização da Paulista Cup fará igual, caso isso aconteça, mas eu tenho certeza que não vai acontecer. Eu tenho certeza que teremos partidas isso aí. eu tenho certeza que então, falar um pouquinho do... Falta o grupo E. Só finalizar o grupo E, que grupo acirrado, hein? O Gel ficou em primeiro com 11 pontos, Barcelona da Capela com 10 pontos e o Sumaré, aí não tem A e B, é só o Sumaré mesmo, ficou com 10 pontos em terceiro colocado, extremamente acirrado ali, por questão de saldo de gols, o Barcelona fica em segundo, o Sumaré em terceiro. Partimos para o Sub-20, Marcelo, confere? Alguma consideração? Vamos lá, Vitão, Sub-20. Sub-20. Sub-20 partiu para a quinta rodada, também fase final do campeonato. Já está finalizando alguns grupos, já tem alguns líderes definidos. O Ibrachina figura na primeira posição do grupo A. Vamos passar os resultados primeiro? Passa os resultados você, Marcelo, que depois a gente comenta a classificação e aí a gente vai para os pontos finais. Só um minuto. Porque daí a gente vai fazer assim, você passa os resultados dessa última rodada, porque no site ainda está meio bagunçado. Eu sei que terça-feira, mais conhecido como amanhã, ou hoje, se você está assistindo o vídeo na terça-feira,
O Oeste vai enfrentar o Sharjah às 15 horas, lá no CT de base de Barueri, o famoso Vila Porto. Oh, Vila Porto! Então, inclusive esse jogo teve que fazer uma modificação hoje, né? Vai ser no Campo da Aldeia. Nós tivemos um problema lá, porque como o Campeonato Paulista começa no dia 8, o CT Vila Porto ali está passando por uma manutenção ali que a federação pediu. Então esse jogo aí vai ser no campo do Aldeia, que você conhece bem, né? Então só vou falar um pouquinho dos resultados aí dessa semana. O Oeste visitou o Cotia aí na sexta-feira e fez 2-0. O Nacional visitou o Sharjah também e fez a primeira vitória por 1-0. Amanhã, como você falou, joga Oeste e Sharjah, é o último jogo do grupo. Se o Oeste ganhar, ele passa o Ibrachina na liderança. Se o Oeste perder ou empatar, ele continua na segunda colocação. Exatamente. Então, Ibrachina, Cotia e Nacional já classificados para a próxima fase. Vamos para o grupo B. Essa semana aí nós tivemos o Santo Ângelo empatando com o Andreense e os dois morreram abraçados. O Sport Clube São Bernardo foi até Bom Jesus dos Perdões e fez 3-1 no DS Sports. E amanhã o último jogo do grupo, que é Elo Sport, Clube Atlético Lençoense, que vale vaga. Esse jogo vale vaga. Esse jogo é um jogo importante. Esse jogo tem que estarmos atentos, que vale vaga. Classifica os 4, certo? Classifica os 4. Então, os dois já estão classificados, mas vale posicionamento para enfrentar... Vale posicionamento, quem vai pegar o Ibrachina, quem vai pegar o Oeste, então... Exatamente. É isso. No grupo C, tivemos um sonoro... meu União! Oh, meu União! Me ajuda, União São João! Me ajuda, te defendi tanto no programa passado. 8-1 pro 15 de Piracicaba. Também gosto do Ioquim, então parabéns pela vitória. Vitão, e isso são coisas que acontecem no futebol que ninguém explica. Primeiro tempo foi um jogo sensacional. Todos que estavam presentes, a transmissão, a arbitragem, todo mundo falou. Primeiro tempo foi 2-1. 15 fez 1-0 no começo, o União empatou, o 15 fez 2-1 no finalzinho do primeiro tempo. Voltou segundo tempo, parece que desligou a chavinha aqui do União. Deu branco, deu tudo errado, passaram um carro no União. Aquilo que a gente vinha falando, né? A parte física no sub-20, no sub-17 é muito preponderante. Às vezes o condicionamento físico pode ter feito a diferença. E o mental, né? Você fazer um gol, empatar, tomar virada, e aí a cabeça às vezes dá uma desmotivada. Nessa fraquejada o inimigo vai lá, estoca e não tem para onde correr, mas enfim... 8-1, 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba classificado para a próxima fase com 9 pontos, líder do grupo C. Em segundo lugar, nós temos o Velo Clube, que joga na quarta-feira ainda contra o Nova Odessa. O Nova Odessa, que tem 3 pontos, figura na quarta posição. Também já está classificado, né? O União não tem nenhum ponto, não conseguiu aí fazer nenhum ponto. Esse grupo já está definido com o Rio Branco na terceira posição. O Nova Odessa ainda pode passar o Rio Branco, certo? Precisa fazer um caminhão de gol no Velo Clube, mas ainda tem chance. No grupo D, Comercial de Tietê com 12 pontos em primeiro lugar. O grupo D já está finalizado, né? Já bateram o martelo, não tem mais jogo nenhum. Comercial de Tietê com 12 pontos, Amparo com 7, Ituano com 6, Itapirense com 4. São os 4 classificados. Atlético Soccer foi eliminado nessa fase, não avança para a segunda fase da competição Paulista Cup pré-paulista sub-20. Finalizou, Marcelo? Batemos todos os resultados, falamos de todos os jogos, falamos de todos os times. É isso. Eu gostaria muito de agradecer novamente o pessoal da Bet Nacional por oferecer esse programa para a gente falar de futebol de base, falar de competição, falar de Paulista Cup. Esse foi o Papo da Cup. Tá aqui o QR Code na tela. Aponte seu celular, faz aí o seu cadastro. Aproveite aí todos os benefícios que a Bet Nacional proporciona para aqueles amantes do esporte. E lá também tem outros esportes também. Eu, por exemplo, sou fascinado por futebol americano, gosto de tênis, gosto de basquete. Tem odds muito bacanas. Então, aponte seu celular aí para a tela,
faz o seu cadastro, que é muito importante para a gente também. Certo, Marcelo? Mais alguma coisa? Certo, Vitão. Vou dar só um recadinho rápido aqui para a gente terminar o nosso Papo da Cup de segunda-feira. Semana que vem, prepare-se que vem fortes emoções aí. Início da Paulista Cup Sub-12, Sub-14, Sub-16. Então fiquem atentos aí, porque o Sub-12 promete, hein, Vitão? O Sub-12 promete, hein? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos na competição, hein? Aí é coisa grande, hein? Ano passado a gente teve São Paulo disputando, esse ano vai ter os 4. Aí é coisa grande, hein? Ó, temos 3, 6, 7, 14, 21, 7, 14, 21, 28 equipes participantes. Os 4 grandes aí para engrandecer a nossa competição, para trazer as categorias pares aí para disputarem competições de alto nível. O Sub-12 ele não tem competição oficial pela federação. A competição oficial da federação é o Sub-13 e o Sub-11. Certamente os melhores atletas, aqueles que mais se destacam com 12 anos, vão jogar o Sub-13. É natural isso acontecer nos clubes, principalmente nos clubes grandes. Mas tem muito menino bom de bola, tem muito menino ali que é destaque na categoria, que às vezes tem um que é um pouquinho melhor no Sub-13, que ele só joga o Sub-12. Então essa acaba sendo a principal competição do ano para muitos deles, né? Vitão, e só para fazer um adendo aí, a federação, pensando nesse crescimento aí das categorias Sub-12 e Sub-14, irá promover um Campeonato Paulista Sub-12 e 14 a partir de agosto, um projeto piloto da federação. Aí, ó, muito importante isso. Eu acho que isso, na minha opinião, e humilde opinião novamente, é muito legal essa iniciativa da Federação Paulista. É muito legal a gente ter todos os atletas em todas as idades jogando. A gente viu recentemente uma entrevista que viralizou do Dorival Júnior, falando sobre os atletas que nascem no mesmo ano. Às vezes o menino nasce em junho, o outro nasce em dezembro. E a discrepância física é muito grande nessa idade. Então é muito importante a federação valorizar ali a formação e a minutagem dos atletas em todas as idades. E eu posso falar um negócio? É assim que funciona no futebol argentino. Futebol argentino, eles jogam sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, até o 18. São campeões mundiais. Eles podem fazer um monte de coisa errada. E eu sou brasileiro pra caramba, eu torço muito contra a Argentina. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente tem que respeitar o que eles fazem de certo. E eles cuidam muito bem da base deles. A formação de atleta do futebol argentino ela é respeitável. E a gente precisa pegar os bons exemplos e fazer igual também. Então, muito legal essa iniciativa da Federação Paulista, muito legal a gente ter essa oportunidade de ter o 12 e o 14, mas o gostinho começa na Paulista Cup, né? Então, na Paulista Cup a gente já vai ter aí esses grandes confrontos dos grandes clubes aí do Brasil, de São Paulo principalmente, na competição Sub-12, Sub-14 e Sub-16 também, né? É isso, Vitão. Então, semana que vem aí, a gente inicia aí as categorias pares. Vem muito mais por aí, tá? Vem o Sub-10 aí também, com os grandes. Tem o Sub-18, um projeto nosso piloto aí também. Início da Paulistinha, do Sub-10 ao Sub-20. Então, a semana que vem aí, bola vai rolar, rede vai balançar, emoção vai existir. E o mais importante... Vamos tentar ficar na 1 hora de programa. É isso aí. Vamos tentar ficar na 1 hora de programa. É muito jogo, é muita partida, mas a gente vai tentar ficar na 1 hora de programa, mas porque o 15 e o 17 já está indo para a fase final, a gente vai diluindo aí, umas vão acabando, outras vão começando, o importante é que a bola sempre vai estar rolando. É isso? Então, vamos finalizar aqui o programa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Vou colocar de novo o QR Code na tela, aponta, faz ali o seu cadastro na Bet Nacional. Obrigado a todos o pessoal da Bet Nacional por acreditar aqui na Paulista Cup. Uma excelente semana, com muitos gols, com muitas partidas, com muita emoção. Até semana que vem. Obrigado e tchau!